boa tarde. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, Rita. É muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho essa tarde. Bom, deixa eu ver, vocês estão enxergando a minha tela, né? Eu vou apresentar, então, um pouquinho para vocês do programa de PDI da Arcesp, né? O nome do programa oficial é Programa Quadrienal de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Inovação, mas vocês vão ver que eu vou chamar o tempo todo de PDI, de Programa de PDI, que é como a gente chama internamente ele. Bom, percebendo, então, a necessidade de melhoria no setor de saneamento, mas que cabe à agência reguladora propor programas, então, que vão incentivar a pesquisa e o desenvolvimento e que, ao mesmo tempo, a gente consiga manter os valores da tarifa justas para o usuário, e também entendendo que cabe, né, à agência reguladora estabelecer essas diretrizes para fomentar, então, esse desenvolvimento científico e tecnológico, a gente pensou, então, no programa de PDI aqui na Arcesp. O programa, de uma forma geral, ele tem o objetivo, né, direto de incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação. E para isso, então, a gente faz a estimulação de projetos que estejam, então, que tragam, então, se tragam melhorias, então, dos serviços, né, que tragam realmente soluções para trazer um serviço melhor para os nossos usuários. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o que é, então, o nosso programa de PDI. Então, de verdade, ele é uma autorização de utilização de recurso financeiro. Como a Cintia e o Rafael já falaram, a gente tem um percentual estabelecido, né? Aqui a gente está falando em 0,05% da receita requerida direta. Isso vale para cada ano do ciclo tarifário, para cada prestadora, a ser empregado, então, nesses projetos que se enquadrem em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Bom, eu vou mostrar como que a gente construiu o programa. Para a gente construir o programa, eu posso dizer de antemão para vocês que a gente precisou de uma grande mobilização interna da agência. E a gente foi fazendo em alguns passos, né, para chegar na formalização dele. Então, o nosso primeiro passo foi uma elaboração de um manual. Esse manual, ele traz todas as diretrizes, ele traz os procedimentos que devem ser seguidos pelas prestadoras e também por nós, da Arcesp, com relação ao programa, né? Então, no manual, a gente detalha, né? Cronograma, a gente detalha como que deve ser essa elaboração da proposta, dos projetos, como que eles devem ser entregues para nós, fala sobre o monitoramento, sobre como a gente vai acompanhar esses projetos quando implementados, fala como a gente vai fazer a seleção dos projetos antes até desse acompanhamento. Então, ele traz todos esses procedimentos, essas diretrizes para o funcionamento do programa de PDI. Depois disso, depois da gente ter construído esse manual orientativo e também a proposta de deliberação, a gente levou esses dois documentos para consulta pública e ficou, então, disponível de setembro a outubro de 2019 em consulta, onde a gente recebeu, então, diversas contribuições, tanto da sociedade como de prestadora, para adequações no manual e até na deliberação. E aí, depois de recebida, então, essas contribuições,
nós fizemos essas análises, né? O que precisou ser alterado, que a gente entendeu que era necessário alterar, a gente alterou no manual e na deliberação, e com isso também, ao final, nós construímos um relatório circunstanciado, dando essas respostas para a sociedade, que esclarecendo, então, o nosso entendimento também. Tendo isso, nós fizemos a publicação da deliberação. A deliberação é a número 920 de 2019, ela foi publicada lá em dezembro de 2019, instituindo, então, o programa de PDI da Arcesp. Eu deixei aqui para vocês alguns itens principais, né? A nossa deliberação, então, ela institui o programa desde 2020, o primeiro ano seria 2020. Aqui diz que a gente, dos projetos apresentados pelas prestadoras, a Arcesp, então, ela pode aprovar integralmente ou parcialmente os projetos. A gente pode também reprovar os projetos apresentados ou ainda a gente pode sugerir alterações. Também fala na deliberação sobre o cronograma. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como que é o nosso fluxo de trabalho. E também deixou definido que para a Sabesp já seria realizado agora em 2020, no ano passado. Para as outras prestadoras, é opcional e por conta dos valores da receita, mas que também pode ser implementado a partir da primeira revisão tarifária ordinária de cada prestadora. Bom, como funciona, então, o nosso programa? O que eu tenho aqui para mostrar para vocês? De início, a gente tem, então, previsto nesse nosso fluxo que até 90 dias úteis de cada ano, a prestadora ela pode apresentar os projetos para a gente. Inicialmente, a gente tinha previsto ser no início de cada ciclo quadrienal, mas nada impede que as prestadoras elas também enviem para a gente todos os anos as modificações desses projetos e também projetos que elas queiram ir no programa. A gente trabalha com a ideia de carteira de projetos, então, se por acaso um projeto aprovado não puder ser implementado, a gente pode usar a carteira ou ainda fazer uma nova avaliação desses projetos enviados, então, por cada ano. Depois dessa apresentação pela prestadora dos projetos, a gente faz essa avaliação interna na Arcesp. A gente tem previsto 45 dias úteis para emissão de um parecer preliminar, fazendo essa divulgação dos projetos escolhidos. Aqui a gente tem até um adendo, eu deixei aqui embaixo para vocês. Uma vez feito esse parecer preliminar, tem um período de recurso da prestadora, se ela quiser deixar alguma observação para a gente, fazer alguma adequação, a gente analisa de novo e aí publica 10 dias depois um parecer técnico final com essa divulgação dos projetos. De uma forma geral também, os projetos, eles podem ser executados em até 48 meses, e nós temos também já especificado o acompanhamento desses projetos. Então, todos os anos, nós receberemos os relatórios de progresso dos projetos. Isso está previsto em até 60 dias úteis depois do final do ano. E também, quando os projetos forem encerrados, a gente também tem que receber esse relatório final de projeto. Além disso, né, nós temos também já especificados fiscalizações ou visitas para melhor acompanhamento além desses relatórios. Mas esses relatórios eles já entram como rotina no programa. Bom, e como que esses projetos vão ser selecionados? Eu sou da parte técnica,
Então, esse foi um ponto bem importante para a gente, que a gente pensou muito, a gente se debruçou muito em como escolher da melhor forma esses projetos. E aí a gente conseguiu, então, no ano passado, no início do ano passado, a gente desenvolveu uma ferramenta de auxílio à decisão multicritério. Isso foi desenvolvido internamente, então os especialistas da Arcesp conseguiram montar algo que realmente trouxesse o que a gente percebe, a nossa percepção das deficiências, dos problemas do saneamento do setor, né? Bom, e aí como que a gente fez isso? Essa nossa ferramenta, ela é dividida em duas fases. A gente fala, então, que nós temos uma fase 1, que são critérios de rejeição, e temos uma fase 2, que são critérios apenas de avaliação desses projetos. Bom, para critérios de rejeição, nós criamos 5 critérios e que eles, havendo a ocorrência de qualquer um desses critérios, o projeto ele deixa de fazer parte da carteira de projetos dessa prestadora. E os critérios de avaliação, que são 7, eles apenas nos auxiliariam na escolha, eles vão trazer uma melhor forma de ordenamento desses projetos para a gente ter essa escolha mais assertiva. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que é essa primeira fase, que são os critérios de rejeição. Então, nós estipulamos o ano passado como critério o valor superior ao disponível para o ano de 2020, e esse é um caso bem específico, porque como no ano de 2020 só a Sabesp estava obrigada a participar do programa, e também era o último ano do ciclo dela, tarifário, então nós tínhamos um valor fixo, a gente não poderia ultrapassar esse valor. Mas temos aqui também divergências nas informações do documento entregue pela prestadora, temas fora do escopo de contrato de programa, o nível de maturidade tecnológica, isso é um ponto bem importante para a gente. Nós, no programa de PDI, excluímos a pesquisa básica. Então, os projetos, eles precisam estar um pouco mais avançados para a gente conseguir inserir no programa de PDI, até por conta dos riscos, né, de investimento e do benefício do usuário. E temos também um último critério, que são as divergências, então, com relação ao manual de PDI. Então, se não foi entregue no padrão solicitado, ou se ele não se enquadra como PDI, então ele seria excluído. Na segunda fase, nós temos os critérios de avaliação. Aqui, como eu falei antes, nós temos 7 critérios, e cada um desses critérios, eles têm pesos diferentes também. Então, por exemplo, nós temos temas de interesse prioritário estipulados, o nível de maturidade desses projetos, abrangência dos benefícios, objetivo e caracterização da inovação, benefícios e produtos esperados, aplicação imediata no sistema e frequência do problema na fiscalização. E como vocês podem ver, na verdade, acho que vocês não devem estar conseguindo ler muito bem, mas nós temos também, para cada um desses critérios de avaliação, nós criamos níveis de impactos diferentes. Então, ainda dentro desse critério, nós temos outros pontos, outros subcritérios que trazem, então, pontuações diferentes. E aí, por exemplo, na frequência do problema na fiscalização, nós temos se é frequente ou se não é frequente, com níveis de impactos diferentes. Bom, ainda aqui dentro dessa seleção dos projetos,
nós montamos para facilitar uma ficha para cada um dos projetos avaliados, baseado então nessa metodologia, onde aqui, como eu estou mostrando para vocês, aparecem os critérios de rejeição, que havendo algum deles, o projeto já é automaticamente eliminado, e aqui os critérios de avaliação que vão nos trazer esse ordenamento. E ao final, cada projeto, então, vai receber uma nota que a gente vai fazer, então, essa comparação com os outros projetos. Para fazer essa avaliação, essa aplicação da ficha, nós recebemos da prestadora, né, das prestadoras, esse descritivo de cada projeto, e temos um grupo também na Arcesp de especialistas que fazem essa avaliação e chegamos ao final, então, num consenso de qual é a nota mais adequada para cada projeto. Tendo isso feito, eu deixei aqui para vocês, a título de exemplificação, os projetos que foram enviados para a gente em 2020. Então, nós recebemos 20 projetos no ano passado, avaliamos, e dentro do orçamento previsto, nós selecionamos os 5 primeiros, com as 5 maiores notas. Então, tivemos, por exemplo, o projeto de sistema de coleta e afastamento de esgoto a vácuo na região metropolitana, com nota máxima dentro da nossa metodologia. E aí, como vocês podem ver, então, a nota maior para menor, né? E os primeiros colocados, então, sendo, então, selecionados para essa aplicação desse recurso financeiro. Bom, em abril do ano passado, nós fizemos a divulgação tanto dos projetos escolhidos através desse parecer técnico preliminar, como apresentamos a nossa metodologia que foi criada, que ela não existia antes, só que, contudo, alguns dias depois da gente ter feito a seleção, ter conseguido concluir toda a metodologia, por conta da pandemia, houve, então, a deliberação 991, que adiou a execução do nosso programa de PDI. Então, infelizmente, a gente não conseguiu implementar realmente o programa e começar esse acompanhamento dos projetos. Fizemos essa parte anterior de estabelecimento de metodologia e escolha dos projetos, que foi um passo bem importante, até para a prestadora conhecer o nosso método, né? As prestadoras, de uma forma geral, conhecerem o nosso método, mas, infelizmente, a gente não conseguiu aplicar essa verba no ano passado. O valor destinado para o ano passado, ele vai ser aplicado agora 2021 e 2022, então foi só um adiamento mesmo, mas com o recurso disponível para esse ano e o próximo. E encerro por aqui, agradeço desde já a oportunidade de falar um pouquinho sobre o programa.